sentimentos recorrentes em quem cuida de idosos, em quem trabalha com idosos. Olhar o idoso e sentir assim, coitadinho, tadinho dessa história que ele tem, coitado das consequências, dos frutos que ele está colhendo agora na velhice. É verdade, coitado todos somos, porque todos viemos de um coito. E o que fazer desse coito, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então são sentimentos plurais de quem trabalha com idosos, de quem cuida de idosos. Ele vai ter peninha. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode poupar, evitar que um idoso colha os frutos das escolhas dele no passado, os plantios. Dá para uma pessoa plantar abacate e colher uva? Impossível. O que nós podemos fazer com quem plantou abacate e ficou esperando a uva é fazer uma vitamina de abacate, é fazer um guacamole, né? É poder criar com o que se tem. Com os farrapos e trapos fazermos belos patchworks, não é assim que se faz com os pedaços de retalhos? Quem cuida de idosos, quem trabalha com idoso, é um escriba, é um acompanhante, é um depositário fiel dessa história, né? O depositário, até parece um supositório, porque às vezes é muita merda assim que veremos. No sentido de que podemos fazer adubo com as merdas, né? Quando vamos olhar e dizer, nossa, quanta cagada esse idoso fez na vida, no sentido como ele errou, como os cálculos dele não foram bem feitos, é o que temos para hoje. E por isso, o que cuida de idoso, ele tem que estar com a vida em dia, com as contas pagas subjetivas e emocionais. Porque aí ele tem capacidade, ele tem recurso simbólico para dar suporte também para a história desse idoso. O que quer dizer isso? Quando ele é bonzinho, o cuidador, o familiar de um idoso, quem trabalha com idosos, à medida que se trabalha na sua vida pessoal, na sua subjetividade, ele entende a vida é assim mesmo. Nós erramos. Eu errei, quanta coisa eu errei na minha imatura idade. Né? Não tive a maturidade o suficiente para avaliar que esse meu ato daria essa consequência. E fez as pazes consigo. Pendurou o chicote e aí não vai julgar também o idoso. É o dedo que aponta para lá com todos que apontam para cá. Não vai julgar, não vai ter pena, porque não tem pena de si. Nós vamos tratar e olhar o idoso com forma análoga e semelhante como nos tratamos, como nos perdoamos, os encaminhamentos que damos para os nossos sentimentos, as nossas escolhas emocionais e subjetivas. Então, ter pena do idoso é algo que não ajuda, não funciona. O que você pode fazer? Você pode ajudar a tecer essa coxa de patchwork? Podemos pegar o que porventura foi uma maldição e transformar numa bendição? Como assim? Maldição, maldita minha vida. Que porcaria, meus filhos não vêm me ver, eu não sou amado, ninguém me dá valor, agora eu tô aqui abandonado. Dá para ficar nessas queixas e reclamações se alguém que está do lado não fica? Vai ajudar como um bom ouvinte a essas maldições se transformarem em bendições. E aí não vai ter peninha. Ai, coitadinho. E aí, a linha é muito tênue. Quando se tem pena e dó de um idoso, a linha é muito tênue em querer super proteger. É como mãe que trabalha fora, que tem pena de deixar o filho, sente culpa e daí quer compensar quando tá junto, né? Leva para shopping, compra tudo que a criança quer, estraga. Não se pode estragar um idoso com pena do que ele está colhendo no fim da vida, porque ele plantou. Ele tem uma responsabilidade emocional, espiritual, psíquica, até pelo inconsciente dele. Nós somos responsáveis pelo nosso inconsciente, nos ensina a psicanálise. Ai, mas eu não sabia, foi a minha revelia, mas eu fiz uma escolha ali. Se faz uma escolha inconsciente pela doença. Sim, a doença ela tem uma função psicológica em
atrair o outro para perto, às vezes só na doença que se consegue. Lembro de uma amiga que trabalha numa associação de deficiente físico, e ela diz que tem idosos cadeirantes que dizem assim: olha o que eu precisei fazer para parar. Eu não parei, eu trabalhei que nem um maluco. Eu não tive tempo para a família, eu não tive tempo para mim. Olha o que eu precisei, sofrer esse acidente para me parar. Isso é inconsciente. O inconsciente faz isso. Ou numa vingança, mulheres de cadeirantes chegavam empurrando e dizendo assim: até que enfim ele parou, porque vivia no bar, vivia com amante, vivia com mulher. Isso é inconsciente, vai fazendo isso com a gente. Então somos responsáveis pelos nossos inconscientes. Então ir trabalhar com o idoso, ir lá se aproximar do idoso, ser filho de um idoso e estar na posição de cuidador, é olhar todas essas contas que chegam para ele no fim da vida. As notas promissórias de uma vida exigindo quitação. E daí você vai querer jogar todas essas, rasgar tudo e jogar no lixo? Adianta fazer isso com as nossas contas? Não adianta. Né? Não adianta jogar para cima e aqui cair em cima da cama eu pago esse mês, aqui cair no chão eu não pago. Não adianta, você vai ter que pagar uma hora. E quanto mais demorar para pagar, vai vir com juros e correção monetária. Vai ficando maior essa conta. Então, se aproximar desse idoso, trabalhar com ele, cuidar dele, entender que ele vai ter que pagar o que ele plantou, mas nós podemos amenizar, atenuar, na mesma medida, do mesmo modo que fazemos com as nossas contas. Em que senso? Que sentido? Ajudá-lo a respirar, ajudá-lo a se reintegrar, a se perdoar, para poder dizer como poeta que tudo foi muito bom. Ajudá-lo a bendizer essa história, tipo, foi o que você pôde fazer com o que você sabia, foi o que deu. Né? Talvez tenha outras chances em outras vidas, não sabemos. Mas a partir de hoje, do que aconteceu, foi o que deu. Então, como ser um bom acompanhante de idoso, como ser um bom cuidador, como trabalhar cuidando de si, limpando a própria vida, não tendo peninha de si, não se punindo pelo que fez. E aí a gente vai mais aberto para esse outro. A gente vai de peito mais aberto, de alma mais leve, aguentando ver as consequências dos plantios deles, aguentando ajudá-lo a colher, ser um acompanhante, um guardião, um depositário fiel dessas histórias, como um jardineiro que está ali do lado, olhando as podas, olhando as colheitas. Então, culpá-lo não vai adiantar, com raiva, com birra, com violência, porque acontece muito isso com os filhos. Começa a culpar, tá vendo? Bem feito. Quem mandou você fazer isso? Tá vendo? Só podia dar nisso. Ele não vai mudar. Too late. É tarde demais. Ele não vai mudar. E aí você vai destilando essa raiva, esse ódio, essa agressividade. É só no nosso corpo que isso vai ficar. É a gente que vai ficar pior. É a gente que vai ter menos recurso para ajudar, se você quer ajudar. Então, como que você ajuda? Recontando essas histórias, passando por elas, não era uma vez, e rearranjando. Sabe aquele filme A Vida é Bela? Que o cara, o Benini, né? Ele tá num campo de concentração com o filho e ele faz daquilo uma brincadeira. Faz de conta que é uma guerrinha, vamos fugir, vamos... Ele faz uma brincadeira com isso, é o lúdico que a gente traz para a vida, diante das nossas dores. E se torna insuportável muitas vezes, e aí a gente reage com agressividade e violência, quando a gente tá vendo lá coisas que ainda estão aqui na gente, que a gente ainda não resolveu. Né? Se eu tenho muita dificuldade em lidar com finanças e vejo meu pai e minha mãe que ficaram pobres na vida, e aí eu tenho muita raiva disso e vou criticar e vou acusar. Se eu vejo lá um pai que procrastina, que demora para fazer as coisas, e eu também procrastinei, empurrei minhas coisas muitas vezes para debaixo do tapete, vai me dar raiva, eu vou criticá-lo.
Se eu tô trabalhando lá num grupo de idosos e tem um idoso que chega assim, ai, que você é bonita, que você é... E eu não tenho isso trabalhado comigo, a minha sexualidade, eu tive lá um abuso, uma violência sexual na infância, ou eu tenho isso mal resolvido, eu vou refutar esse idoso, eu não vou aguentar conviver com ele, porque eu vou projetar ainda minhas dores emocionais, os meus recalques ali nesse idoso que eu tô trabalhando com ele. Trabalhar com idosos é ter a alma mais limpa possível, é a vida mais arranjada e organizada. É lindo, olha que desafio, olha que bênção trabalhar com idosos. Te põe na tua máxima potência, como faz o Pilates, né? Puxa aqui, estica, alonga, vai alongar as nossas emoções, vai alongar o nosso psiquismo, porque vai nos convidar a ir muito longe, muito além do que fomos, para pararmos de ser crianças birrentas, mal criadas, com violência, com raiva, com falta de paciência. Porque a falta de paciência é aquilo que eu vou engolindo, 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 não tenho coragem de falar e colocar os limites. Olha, por favor, agora preciso de um pouco de silêncio. Olha, agora senta ali, vai ler, que eu preciso ficar aqui e respirar. Ai, não posso, porque eu vou ser grosso, eu vou ser mal educado. Você foi assim na tua vida? Você teve dificuldade de dizer não para as pessoas? Você teve dificuldade de colocar limite na fronteira até onde outro chegava na tua vida? É isso que vai acontecer. É assim que você vai fazer. Você vai fazer exatamente com esse idoso como você faz com você. Com seus limites, o quanto você se respeita. E vou dizer mais, se você não se respeitar, você vai pirar. Não é aquele idoso com transtorno cognitivo do seu lado que vai enlouquecer. Ele vai te enlouquecer. Você vai se deixar enlouquecer e que ele te enlouqueça se você não tiver claro assim. Agora vai ali. Agora, eu não quero agora escutar essa história. Agora não. Agora eu preciso de um pouco de silêncio. Ai, mas tadinho. É um tadinho. Tá no mundo. Como você é um tadinho. Somos todos coitados, vindos do coito. O que nós vamos fazer com essa dosinha que a gente sente da gente? Dó, ré, mi, fá, sol. Vamos fazer sinfonia para virar sol, trazer luz no que porventura pareça uma desgraça, pareça uma tragédia, pareça uma ruína. É ruínas sobre ruínas e escombros a gente faz restauração. Grandes peças de obras de arte, né? Freud era um arqueólogo, ele achava lá das peças, né, que ele estudava, ele dava notícias das riquezas que temos nos nossos escombros. Então, soterrados. Então, é sobre isso, sobre os nossos escombros, sobre aquilo que nós escondemos de nós mesmos, é vasculharmos de novo, é visitarmos aquele canteiro de obras, aqueles quartos que deixamos fechados na poeira, escuros, agora, para trazer luz, para trazer à luz aquilo que porventura está escondido, desenterrar essas obras de arte que escondemos, soterramos, a arqueologia como obras de arte, e deixar a luz entrar e pôr luz no que porventura está na sombra, o que está escondido e que nós não queremos ver. Trabalhar com idosos é ver, é trazer à luz aquilo que é a consequência da história deles, de quem já foi muito longe no tempo, quem escreveu histórias longas e agora vai ter que ler. Como diz, né? Escreveu, não leu, pão comeu. Nós vamos ajudar a ler. E quanto mais lemos as nossas vidas, olhamos para os nossos sentimentos, nos trabalhamos terapeuticamente, sim, é isso que Freud ensinou. A gente vai lá, tira dos escombros o que está soterrado e fala, isso é meu, eu plantei isso, eu vou olhar para isso, eu vou fazer as pazes com isso, eu vou me perdoar. Foi o que eu pude escolher naquele tempo da minha vida. Com o que eu sabia, eu fiz o máximo e agora eu vou fazer melhor. Eu vou usar como aprendizado, porque sim, meus amores, trabalhar com idosos, atender idosos, é uma biblioteca viva, é um poço de sabedoria. Enciclopédias que nos ensinam o que fazermos e não fazermos. Ah, deu ruim para eles, vou fazer diferente. Não vou criticá-los, não vou acusá-los. Eu vou fazer diferente, eu vou usar tudo isso para não ser os mesmos como os nossos pais, no que não é bom, né? No que é bom, quer dizer, tudo é bom porque nos ensina, mas naquilo que eu não gostei do resultado. Então, ao invés de criticar lá,
julgar lá, acusar lá. Volta para cá e usa como bênção, como oportunidade de bendição. Bendiga, alma minha, né? Ó, ai, bendize, ó, minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Tudo é bom, tudo coopera para o bem daqueles que acreditam e confiam que nós não estamos à deriva, que estamos cuidados, encaminhados para o que é o projeto da nossa alma. Então, quem cuida de idoso é alguém, quem trabalha com idoso é alguém que está pronto para ver os resultados, as contas, as equações do fim de uma vida e reprogramar a sua história e ajudar a amenizar, atenuar os danos do que esse idoso porventura plantou, as colheitas. Você está com ele, com os cestos, e querendo fazer geleias e fazer doces e fazer néctares, fazer quitutes com os plantios dele.